Capão comenta. Ok, no Netmovies, é engraçado porque esse filme também está disponível no Amazon Prime através de uns canais, o Loki, não sei como se pronuncia, mas é um dos canais que eles têm lá. Mas eu assisti pelo Netmovies, né? Eu não sei se foi a melhor decisão, porque depois eu descobri que, depois que eu assisti, eu vi a versão em Blu-ray, eu fiquei com vontade de rever o filme só por causa do Blu-ray, né? Porque realmente é um filme muito lindo. Então, é um filme muito interessante, que eu inclusive já resenhei no blog há muitos anos atrás. Eu não reli a minha resenha para fazer esse podcast, para deixar bem claro. Eu não gosto de rever nada que eu fiz, né? De rever, de reler nada que eu fiz durante muito tempo. Eu não sei. É um misto de vergonha com... cara, eu queria voltar e ajeitar só essa coisa, sabe? Mas eu fico, melhor deixar assim, porque é mais... Enfim. Mas eu lembro que eu gostei muito. E dessa vez eu acho que eu gostei ainda mais, né? É um daqueles filmes que quanto mais velho você fica, melhor você entende, né? E eu notei que passou 1 minuto já e eu não disse nem o título do filme. O filme é O Último Unicórnio. Esse filme é bem curioso, porque ele é baseado... Ele é quase um caso tipo da Princesa Prometida, né? Parece que é um daqueles livros que são muito clássicos nos Estados Unidos, né? Não sei se clássico a ponto da Princesa Prometida, porque Princesa Prometida é realmente uma anomalia em todos os sentidos possíveis, né? Quem lê o livro sabe que aquilo ali é totalmente diferente de uma fantasia medieval comum, né? Aquilo ali é um livro fantástico, porque é um dos poucos livros que conseguem me fazer gargalhar, e eu acho muito difícil você acertar o timing correto de comédia em um livro. E Princesa Prometida faz isso muito bem, mas... enfim, o caso é... Princesa Prometida foi escrito pelo Robert Goldman, alguma coisa assim, e ele também escreveu o roteiro do filme, né? Ele estava envolvido na produção. Do mesmo jeito, O Último Unicórnio. O Último Unicórnio também estava envolvido na produção, né? O autor. E é interessante porque, assim... várias produtoras, né? Vários... diretores já tinham manifestado interesse em adaptar essa história. De novo, parece que é uma história muito clássica, uma história assim que mexe muito com o pessoal, né? Eu não sei porque eu nunca li o livro, mas eu entenderia, vendo o filme eu entenderia totalmente. Eu tenho que ler esse livro depois, enfim. Mas os caras que animavam os curtas de Snoopy, né? O Bill Melendez e o... Qual é o nome daquele? Cara, deixa eu olhar aqui. Lee Mendelsohn, né? Eles têm um nomezinho parecido mesmo. Lee Mendelsohn e o Bill Melendez. Eles queriam fazer uma adaptação desse filme, mas a esposa de um deles chamou o autor de lado e disse: não aceita, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles nunca fizeram nada assim, né? Porque é um filme muito profundo, tá passando no avião, eu não tô nem aí. É um filme assim que tem um significado profundo, tá? Se você não leu minha resenha, se você não sabe do que eu tô falando, você nunca viu o filme, primeiro você deveria. Netmovies, inclusive, é um serviço gratuito, né? Ele é baseado em propaganda, ele tem uma pancada de filme clássico lá, alguns em domínio público, inclusive. Muito interessante, recomendo você dar uma olhada. Mas O Último Unicórnio fala sobre o último unicórnio, né? Que é uma mulher, uma unicórnia, na verdade. E ela se pergunta se ela é realmente a última da sua espécie, né? Ela mora numa floresta e ela encontra um besouro que faz muita referência moderna por algum motivo. E numa das rimas dele, ela descobre que a raça dela foi eliminada pelo Touro Vermelho.
E aí ela vai atrás desse touro vermelho que supostamente está no castelo do rei Haggard, né? E no caminho ela encontra um mago fajuto e a esposa de um ladrão que sempre sonhou em ver um unicórnio. E tem um negócio interessante desse filme, que só humanos que realmente têm algum apreço pela magia, algum apelo mágico, né, como o mago que estuda magia, ou pessoas que realmente querem ver um unicórnio vão ver um unicórnio. Caso contrário, eles vão ver só um cavalo comum, né? Um cavalo muito bonito, mas um cavalo comum, não um unicórnio. E sim, o unicórnio fala, né? Dublado pela Mia Farrow, que é uma atriz grande, mas eu juro, eu só lembro dela como a filha do Capitão Nemo no filme pra TV de 20 mil léguas submarinas, que eu tinha um DVD e eu, tipo, assisti uma vez, mas eu tenho esse DVD ainda hoje, e toda vez que eu vejo eu me lembro, né, disso, porque o Capitão Nemo era o Michael Caine. Então, tem isso. A menos que eu esteja confundindo a Mia Farrow com outra atriz, mas agora eu não tenho certeza. E eu tô gravando esse vídeo dia 1º de julho, né? Ontem faleceu o ator que fez o Mago, né? Por isso eu me lembrei desse filme, eu achei interessante trazer ele aqui. E esse cara, esse filme é interessante porque ele tem muita gente grande, né? É interessante que, assim, é um filme relativamente pequeno, né? Nos anos 80 teve vários filmes de animação assim experimentais, né? Que eu achei que é interessante. Era um momento assim depois que o Walt Disney tinha morrido. Então, assim, parece que todos os outros estúdios de animação quiseram avançar pra cima pra tomar o topo, porque eles previam que a Disney ia cair, alguma coisa assim, e realmente caiu. Foi a era sombria, né, da Disney. Que a gente teve filmes bem meh, como Bernardo e Bianca, Caldeirão Mágico. O Caldeirão Mágico que perdeu para Ursinhos Carinhosos na estreia, então, né? E aí, vários estúdios começaram a fazer algumas coisas meio experimentais nesse período, né? Inclusive a Rankin Bass. Rankin Bass, você deve conhecer daqueles especiais de Natal de stop motion, né? Rudolph, Jack Frost, Santa Claus is Coming to Town. A maioria deles eu resenhei no blog, inclusive geralmente em julho eu resenho um ou outro. Alguns anos atrás eu resenhei o último especial de Natal que eles fizeram, que não era stop motion, por algum motivo. Mas esse filme tem gente assim grande. Tem Christopher Lee como King Haggard, como Rei Haggard, né? Inclusive papel fenomenal, performance fantástica de Christopher Lee, como sempre, né? Ele fez um approach bem parecido com o do Senhor dos Anéis, né? Que ele chegou na gravação lá com o livro e com partes grafadas que deveriam estar, né? Que é o tipo de coisa que não poderia ser tirado do filme, que era importante. E ele entrega, assim, uma performance fantástica, espetacular. Eu vi dublado, mas eu fiquei alternando vez ou outra dublado e o original. Nossa, cara, a dublagem brasileira é muito boa, né? Eles tentaram o máximo possível combinar os personagens e as vozes. E, enfim, a dublagem brasileira dos anos 80, né? 10 vezes melhor do que qualquer coisa que eles façam hoje. Mas a dublagem do Christopher Lee é tão, assim, tão pesada, é tão... Nossa, cara, é fantástica. Alan Arkin, né, que, de novo, é o cara que dublou o Schmendrick, o Mago. Ele também fez o guia turístico em Muppets 2011. Eu queria poder reconhecer mais coisas que ele fez, mas eu não reconheço. Eu vou pegar o IMDb dele aqui e vou pegar algumas coisas aleatórias. Argo, ok, eu conheço esse filme. Pequena Miss Sunshine, eu vi esse filme uma vez. Edward Mãos de Tesoura, ele fez Bill, eu não faço ideia de quem seja. Ele fez Dumbo, o remake. Eu faço um esforço todos os dias para esquecer que esse filme existe. Ele fez Minions 2. Arremesso de Ouro tá na minha lista do Disney Plus pra assistir.
que mais que ele fez aqui? Bora, me ajuda. Nua Fria, A Vinda Íntima de Pippa Lip, Marley e Eu? Ok, ele foi o chefe no Agente 86, ok. O filme do Agente 86, o de 2008 com o Steve Carell, enfim. Quem mais tá nesse filme? Angela Lansbury, foi o primeiro papel dela na narração de filme para cinema, né? Depois ela foi fazer uma ponta, né, em um filme pequeno, talvez vocês conheçam, Bela e a Fera, da Disney, né? Ela fez a chaleira Senhora Potts, mas ela também já é velha conhecida de Disney, né? Ela fez a feiticeira de Bed Knobs and Broomsticks, Se Minha Cama Voasse, e fez a Senhorinha dos Balões em Mary Poppins Returns, né? Jeff Bridges, também velho conhecido da Disney, da Casa do Rato, e que fez o protagonista de Tron em Tron. Ele não fez o Tron, ele fez o Flynn, né? O cara que entra no computador. Mas ele fez também o Flynn na sequência de Tron. Quem mais tá aqui? Don Messick, eu não tinha reconhecido ele pelo nome, mas ele foi a voz do Scooby-Doo, então assim, tipo, Don Messick, esse nome me é familiar, né? Só que eu não tinha associado ele à obra. É interessante que no IMDb mesmo, na trivia, eles dizem que a Nellie Bellflower, ela é erroneamente atribuída como a narradora, como a dubladora da árvore, né? Tem um momento na árvore lá que fala. E é errado, né? Ela dublou uma princesa numa cena deletada que supostamente foi animada. Tem células de animação dessa princesa vagando pela internet, o eBay, etc. Mas nunca acharam a cena em si toda animada. Então, E enfim, assim como O Segredo de Nemo, que eu também resenhei nesse podcast, é um filme dos anos 80 bem sombrio, mas ele não é assustador, né? Ele não é um sombrio de tensão como é em Segredo de Nemo ou Em Busca do Vale Encantado ou Cristal Encantado. Não, ele é um sombrio mais filosófico, né? O tema recorrente desse filme é a de ilusão e de passar a ideia de ser algo que você não é, né? E do que é a verdade. Eu acho muito interessante porque, assim, animação, animais falantes geralmente são subestimados, mas são uma ferramenta muito interessante para você usar de analogias para certas coisas. E esse filme toma umas analogias que eu nunca vi fazerem antes. Por exemplo, tem um momento, né, que é o momento que a unicórnio encontra o mago Schmendrick, que ela é raptada por uma bruxa interpretada pela Angela Lansbury, e essa bruxa tem uma espécie de circo itinerante de freaks, né, de animais mágicos que ela captura. Aí ela tem uma quimera, aí ela tem um dragão, ela tem uma ápia, e agora ela tem o unicórnio. Mas as pessoas, como eu já mencionei antes, humanos comuns não conseguem ver que é um unicórnio, né? Então ela cria um chifre falso na unicórnio para os humanos verem o unicórnio. Isso é muito interessante. Isso é uma analogia assim que ela tá usando uma mentira para revelar a verdade. Que é basicamente como a gente faz contando histórias, né? Porque uma história é uma ficção, é tecnicamente uma mentira, mas você usa essa mentira para contar uma verdade, né? Eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito inteligente, muito inteligente e muito subestimado. Ela usa esse mesmo artifício nas outras criaturas, né? Só que as outras criaturas não são criaturas mágicas, né? São criaturas normais que ela transforma em criaturas mágicas com ilusões.
Mas o filme todo ele traça muito esse tema, em até algumas coisas que foram cortadas, né? Que tem no livro, mas que foram cortadas. Por exemplo, a gangue de ladrões são um bando de frouxos e que pagam impostos ao governador, ao rei, sei lá, não lembro exatamente, mas eles pagam impostos ao governante da região para eles não serem presos, né? Então, o filme inteiro ele tem muito esse tom de coisas que aparentam ser uma coisa, mas no fundo são outras. Mas esse filme não cai no clichê, eu acho isso muito interessante. E também, assim, até no próprio spoilers, eu acho, mas até na própria transformação da unicórnio lá pro final, que ela toma uma forma humana, e essa forma humana faz com que ela esqueça quem ela realmente é. Eu acho isso muito interessante de como é uma analogia de que às vezes a gente começa a querer ser quem a gente não é, pra agradar um grupo, ou pra agradar alguém, enfim. E aí, por causa dessa mentira, a gente acaba meio que esquecendo quem nós somos, acaba engolindo a gente, sabe? Tem umas coisas muito interessantes aqui. Algumas analogias, assim, são nível meio básico, mas, assim, é um filme pra crianças e essas analogias nunca são escritas de uma maneira idiota. Nunca é escrito de uma maneira que subestima a inteligência das crianças. Pelo contrário, é um tipo de escrita que é interessante muito para adultos também. É aquele tipo de filme que eu gosto porque eu não vi esse filme quando era criança, né? Mas se eu tivesse visto quando criança, seria o tipo de filme que depois que eu crescesse eu olharia para ele e veria algo diferente, uma camada diferente. Como agora, né? Eu vi esse filme quando alguns anos atrás. E agora eu tô revendo de novo e tô notando coisas diferentes, né? Esse é o tipo de... Essa é uma marca de uma boa obra de arte, né? E é muito interessante também porque, assim, esse filme foi animado no Japão, né? E... você nota muito pela estética, pela animação, mas é uma animação muito linda, é uma animação muito fiel aos concepts, né, da época. E nossa, cara, você olha pra esse filme, você sabe que ele foi feito tá, esse filme foi lançado em 82, mas você olha e você vê claramente que ele foi produzido nos anos 70, né? Ele tem muito aquela qualidade de filme dos anos 70. Mas é um filme muito bonito. A estética dele é muito parecida com a de um livro ilustrado. Eu gosto muito. É quase como ver um livro ilustrado vivo. E dá pra dizer isso de vários filmes, né? Os filmes do Cartoon Saloon me vem à mente. Bela Adormecida da Disney me vem à mente. Mas nesse caso é um desses casos, né? Você pode ver a ilustração do livro meio que ganhando vida, mas com um estilo, uma estética muito específica, porque, assim, sendo feita por japoneses, eles têm um estilo muito específico mesmo, é uma coisa inata deles, né? Por exemplo, você vê a série animada da Pequena Sereia, você nota que foi animado no Japão por causa de algumas particularidades. Se você tiver o olho atento, se você tiver referências suficientes, né? Mas em alguns momentos é bem disfarçado, em outros é bem mais evidente. Nesse aqui é mais uma coisa que envolve a animação como um todo, mas é muito difícil de explicar, mas é basicamente isso. Você consegue sentir que o toque japonês, aquela coisa de eu não sei, uma certa sensibilidade a mais na animação. Eu lembro que, assim, o Disney Toon Studios, eles tinham subsidiárias, né, de animação. Eles tinham um subsidiário de animação, nos Estados Unidos, na França... Não, pera, isso era Disney normal. A Disney Toon Studios tinha na Austrália, no Japão... Era Austrália, Japão e França, se não me engano. E aí eles tinham tipo, se for uma cena mais de
de ação, a gente coloca pra França. Se for uma cena mais emotiva, que tem que ter mais foco na emoção, no olhar, uma linguagem gestual mais refinada, a gente manda pro Japão, porque eles são bons em fazer isso, sabe? E por aí vai. E esse filme tem muito disso, né? O que casa muito bem com o roteiro, casa muito bem com os diálogos, porque assim, como foi o próprio cara que escreveu o livro, que fez o roteiro, né? Ele estava envolvido na produção, escrevendo o roteiro. Muitos dos diálogos, e esse filme tem muito diálogo, mas ainda assim nenhum deles se sente assim forçado, se sente lento, né? Isso porque assim, os diálogos são quase shakespearianos. Tem alguns momentos, mas são momentos específicos. Por exemplo, quando a esposa do chefe dos ladrões, é a Molly, quando ela encontra a unicórnio, é uma cena fantástica, assim, porque o Schmendrick tá lá, e aí ela encontra ele e ela tá tipo toda smug, sabe, encostada na árvore, e ela tá tipo, você se perdeu do caminho, não foi? E aí aparece a unicórnia e ela se quebra, assim, você... é uma animação bem brusca, mas você consegue ver, assim, a diferença na pose gestual dela, na animação, na voz, e aí ela começa a fazer quase um monólogo de como ela teria sido mais feliz se 10, 20 anos atrás ela tivesse visto o unicórnio se lamentando. E tipo, é quase shakespeariano, mas não chega a ser cansativo mesmo para uma criança, né? É interessante, a personagem está ali se derramando. Tem outros momentos também depois que acontece isso, que é basicamente exposition, né? O rei explicando: eu tive servos e magos e blá blá blá, mas nada disso nunca me fez feliz. A única coisa que me fazia feliz eram os unicórnios e tal. É uma exposition desgraçada que, se fosse qualquer outra pessoa, não fosse Christopher Lee fazendo, não funcionaria. E se não fosse o próprio autor do livro escrevendo, também não funcionaria. É muito interessante. É um milagre que esse filme funcione tão bem como funciona, né? Muito disso se deve ao design e produção, mas também à direção e também a paixão dos próprios envolvidos. O Jeff Bridges, ele basicamente se voluntariou para fazer o papel dele, para trabalhar de graça, porque ele amava o livro, né? Então, ele recomendou um amigo dele para fazer a trilha sonora. Então, tem isso. E assim, embora tenha essa coisa toda da produção, essa coisa toda de o ator estar envolvido, ter muita paixão, o filme foi animado no Japão, né? E ainda assim, algumas coisas foram de improviso dos japoneses, mas que funcionam muito bem. Tem uma cena que eles embebedam um esqueleto com nada, né? Nossa, cara. Eu sei, falando em voz alta parece muito bizarro, mas eu juro, faz sentido dentro do contexto. Mas eles embebedam a caveira com nada, né? Eles dão uma garrafa vazia pra caveira e ela fica bêbada. E aí ela fica tipo com a bochecha rosada. Pra qualquer um fora do Japão isso não faz sentido, mas quando eu vi, ok, é porque no Japão, quando a pessoa fica bêbada, a forma como deles identificarem isso artisticamente é roseando as bochechas. Eu não sei se tem um motivo mais biológico deles, né? Porque assim, eu sei que aqui tem a gíria pra queimado, né? Que a gente fala quando o cara tá bêbado. Ele tá queimado e tal, provavelmente por causa da cara, né? Muda a biologia, muda o batimento cardíaco, etc. Eu não sei se isso é algo mais comum nos japoneses e por isso culturalmente aceitou-se que artisticamente essa é a forma de reproduzir alguém bêbado, mas eles fazem isso na caveira. Então é meio que improviso deles. Os americanos viram, deixa aí, ok, whatever. Mas uma das alterações que eles fizeram que eu mais gostei é que assim, tem uma cena que um gato que fala com sotaque pirata, tem uma perna de pau e um tapa-olho, dá a direção para Molly em charadas sobre como eles podem encontrar o touro vermelho que caçou os unicórnios. Agora que eu falei essa frase em voz alta,
É um filme bem estranho, mas é um setup de fantasia, então, enfim, de novo, seguindo aquele tema de que, não, desgraça, Alexa, tava querendo mexer aqui, tá, seguindo aquele tema de que nada é o que parece, que você, não pode, você tem que desconfiar de tudo e blá blá blá. O gato ele passa o tempo todo falando e tal, com o tapa-olho, e aí em um certo momento ele tira o tapa-olho e coloca no outro olho, né? De novo, tá dentro do tema, é um improviso da animação, é uma coisa que não tava no roteiro, mas eu gostei muito porque faz muito parte do tema, né? De tentar ser o que não é, de tentar enganar os outros de certa forma. Muito interessante, muito, muito interessante. Eu devia ter feito um roteiro para esse pedaço, né? Mas assim, eu tô fazendo basicamente de improviso, né? Tô vendo aqui o IMDb, a página da trivia. Mas tem esse final com a princesa que ninguém sabe onde tá, é basicamente Lost Media. Aliás, deixa eu ver na Lost Media. Media Wiki Last Unicorn. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para ser mais interessante. Ok, parcialmente encontrado. Official letter. Tá. Ok, what the hell? Tem um modelo em 3D? Ok, pois é. Porque tiveram outras tentativas de fazer adaptações do mesmo livro, né? Tem um quadrinho que eu acho que eu vou resenhar depois, que parece interessante, parece ser mais fiel ao livro. Mas quando o autor, inclusive, ainda está vivo, ele tem tipo 87 anos, Deus o abençoe, o autor, ele recuperou os direitos autorais sobre a adaptação do livro, né? E ele tá tentando fazer uma adaptação em live action, né? Mas parece que tá indo tipo do nada a lugar nenhum, né? Tem uns modelos aqui do unicórnio na Lost Media Wiki, mas é um modelo assim tão... Não é que tá ruim, mas assim, você nota que é um modelo antigo. Então eu imagino que esse projeto seja muito antigo, mais antigo do que a gente imagina, né? Angela Lansbury e o Christopher Lee inclusive queriam voltar, mas infelizmente os dois já faleceram. Então eu acho que muito difícil voltarem, mas aqui tem umas concept arts aqui, muito legal, gostei. Storyboards. Eu queria... Nossa, Árpia. Horrível. Cara, eu queria achar alguma coisa mais do... Nossa, cara, que logo horrível. Parece um... Parece uma logo de um filme feito por um resenhador de internet de 2007. Tá. Mas... teve umas adaptações em... peça teatral. Pois é. Eu não sei como fizeram isso. Eu não encontro assim muita informação, não encontro muito vídeo. Talvez valha a pena fazer uma investigação mais profunda, porque assim, eu tentei procurar aqui, eu encontrei fotos, mas eu não achei vídeos. Então assim, eu não sei se o unicórnio era em pantomima ou whatever. Mas eu sei que tem tentativa de uma nova produção de uma adaptação musical baseada nesse filme, que está envolvendo a Fergie. Sim, ela mesma, a Fergie, Black Eyed Peas, ela mesma, ela está envolvida na produção do musical teatral de Last Unicorn, de algum jeito. Eu estou tendo flashbacks do Bono Vox envolvido no musical do Homem-Aranha, mas, enfim, a Fergie, aparentemente, ela é muito fã do filme. Quando ela era criança, ela forçava todas as amigas a assistirem nas festas do pijama, né? Então, enfim. Mas esse filme é muito,
muito interessante, é um filme muito fantástico. E assim, eu acho interessante porque ele é um filme para crianças, mas ao mesmo tempo, assim, anos 80, ele não se intimida em ser mais pesado, né? Seja em termos filosóficos, né? Porque ele levanta umas questões filosóficas, até assim, de ética e de moral, né? Lá pro clímax do filme tem uma ética, um dilema ético meio grande, assim, que é interessante de ser debatido, sobre o destino da unicórnia / humana, né? Não vou dar spoilers, mas se você assistiu o filme, você sabe do que eu tô falando, né? Se você quiser conversar sobre isso, sei lá, deixa nos comentários, não sei. Eu não sei onde você vai estar vendo isso, mas sei lá, me marca no Twitter, eu não sei. Mas tem essas questões éticas meio morais, filosóficas levantadas, mas também assim, tem uma das mortes mais brutais on-screen, né, da tela mesmo. Não mostram sangue nem nada, e eu acho até que assim, a bruxa e o ajudante dela morrem de uma forma assim muito brutal, né? E você vê o negócio acontecendo. Eles não mostram sangue, eles não mostram corpo, eles não mostram nada. O que eu acho interessante é que assim, eles mostram tem tipo meio frame é exagero, mas tem tipo 2 segundos e meio que eles mostram os dois corpos no chão, né, sem sangue, como se dissesse, não, eles estão só desacordados, eles não morreram, mas assim, eles acabaram de ser devorados por uma árpia, então e assim, quando a unicórnia se transforma em humana, eles não colocam roupa nela, ela passa uns bons minutos pelada. Interessante, assim, eles não mostram nada, claro, o cabelo dela cobre tudo, mas se fosse em outra qualquer adaptação, ela já seria transformada com roupa, né? E eles não fizeram isso. Eu achei interessante. Tem inclusive uma célula de animação que mostra ela sem os cabelos cobrindo, né? Então assim, em algum ponto do filme, ou então só mesmo para guiar os animadores, né? Não é incomum isso acontecer, isso é absurdamente normal os animadores fazerem isso, mas talvez em algum ponto eles não queriam censurar, né, algumas partes dela. Eu não acho isso impossível, porque a mentalidade da época, né, e assim, fantasia sombria, anos 80. Eu digo isso porque a Disney, quando estava fazendo o Black Cauldron, né, o Caldeirão Mágico, teve uma cena no roteiro em que a princesa Enlonwy, ela teria as roupas rasgadas ao passar por espinhos, sei lá, eles estavam fugindo do castelo, enfim, ela teria as roupas rasgadas, mas aí eles decidiram que seria ir um pouco longe demais e cortaram, alteraram, né? Isso na fase de roteiro, então assim, houve a intenção, pelo menos, né? Fantasia sombria, eles meio que permitem ir um pouco mais longe, o que é muito estranho porque esse filme na época recebeu um G, né, que é tipo livre para todos os públicos. Quando ele foi revisado pro relançamento, recebeu um PG-13, né, que é tipo livre para todos os públicos, mas crianças com menos de 13 anos têm que ser acompanhadas dos pais. É um filme bem intenso, assim, tem algumas cenas bem intensas, eu admito. A cena qualquer cena que tenha o touro vermelho pode ser muito intensa para criança pequena, né? A árpia também é um negócio horrível, enfim. Mas The Last Unicorn, eu queria assim poder encontrar palavras para poder expressar o quão interessante, o quão você deveria assistir esse filme. Porque é um filme muito único, é um filme que, assim, a própria narrativa dele é um filme assim, dos anos 80, então, assim, a ideia do filme em 3 atos fechados, como em Star Wars, né? Que Star Wars realmente revolucionou o cinema nesse sentido, né? Na narrativa, inclusive.
Mas o flow, a fluidez do filme é diferente. É realmente muito parecido com a de um livro. Que, tipo, tem personagens que vêm e vão do nada. Tem um propósito, cumpre seu propósito, eles vão embora, né? Em filme, geralmente, os personagens, quando eles aparecem, eles têm, tipo, um propósito. Eles, reaproveita ele numa cena depois pra ter um callback, whatever. Isso não acontece aqui, né? A fluidez é totalmente diferente de um filme recente. E é muito interessante, muito interessante. É artisticamente vívido, é melancolicamente engajante, tem uns momentos estranhos, tem momentos onde o Shedrick, não, qual é o nome do mago? Schmendrick, né? Shedrick é ucraniano, não é judeu. Schmendrick, que é o nome judeu, mas vem do termo judeu, enfim. O Schmendrick tem momentos onde ele é amarrado a uma árvore de seios enormes, apaixonado por ele. Tem momentos assim, tem situações que esse filme te faz perguntar o que diabos está acontecendo, por que eu estou assistindo isso, mas ao mesmo tempo eu vejo como um excesso de criatividade, né? Eu vejo como povoamento de um mundo que existe, e às vezes esse mundo é simplesmente estranho, como o nosso também é, né? Então é basicamente isso. Last Unicorn, O Último Unicórnio, um filme fantástico, com uma colaboração cabulosa entre Estados Unidos e Japão, que por algum motivo fez muito sucesso na Alemanha. Fizeram uma festa. Esse filme teve mais bilheteria do que Star Wars, Uma Nova Esperança. Fizeram um mobile, fizeram coisa de gala pro lançamento do filme, sabe, na Alemanha. O Christopher Lee dublou o papel dele em alemão, então assim, ok, interessante. Mas assim, é aquele tipo de coisa, Zorro ultra popular na Argentina, Todo Mundo Deu Cris ultra popular no Brasil, David Hasselhoff ultra popular na Alemanha, o Scatman ultra popular no Japão, é o tipo de coisa que acontece, né? Então é isso, The Last Unicorn tem no Netmovies, mas também tem no Amazon Prime. Se você não tem Amazon Prime, pode fazer o teste com o meu link, que você ganha o período de teste, né, de gratuito, mas também ajuda muito aqui no blog. Mas lembrando que não é no Amazon Prime normal, é no Amazon Prime dentro de um dos canais do Prime, o Look, né? O Look, pelo que eu vi, também tem um monte de filme clássico. Talvez eu assine ele depois pra dar uma olhada, e tem umas coisas muito interessantes lá. Mas, eu assisti pelo Netmovies, então dá uma olhada lá, vale muito a pena. Mas se você puder ver a versão de Blu-ray, eu insisto, assiste a versão de Blu-ray, né? Então, The Last Unicorn, O Último Unicórnio.